Com pau? Porventura serei algum cão? Tá tu vindo, tá com pau? Peça de vara. É o cajado do pastor, certo? Era a vara do pastor guiar as ovelhas, conduzir as ovelhas atrás do deserto, levando aos pastos, levando as águas. Era aquele instrumentozinho que Davi estava com ele. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. O gigante disse: ó, daqui a pouco eu darei o teu corpo para as aves do céu comer. Aleluia, Deus. Aleluia. Aleluia. Davi retrucou com ele e disse: ó, tu vens a mim, ó. Davi já avança. Davi avança em cima daquele gigante. Ele diz: tu vens a mim no teu próprio nome, e eu vou a ti em nome do Senhor Deus dos exércitos. Vá, atira uma baladeira. Aleluia. Joga uma pedra de baladeira. Aleluia, Deus. Que na simbologia bíblica é a primeira letra do nome Jesus. A letra J. Aleluia. Davi atira com a baladeira, com a pedra, com a letra J. E aquela pedra foi tão veloz que o escudeiro fez tudo, mas não conseguiu atalhar. Ela bateu na testa do gigante e o gigante caiu. Louvado seja Deus. E Davi subiu em cima dele. Louvado seja Deus. Tomou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele, o pescoço dele, e levou a cabeça para mostrar o rei. Então esse homem tinha ou não tinha o motivo de dizer que o Deus de Israel, aleluia, é um Deus que tem recurso para nos fazer escapar da morte. Aleluia. Louvado seja Deus. Se não fosse Deus naquela ocasião, aleluia, se ele não tem enfrentado em nome do Senhor, jamais ele tinha escapado naquela ocasião. Bendito seja Deus. Mas, irmãos e ouvintes da palavra de Deus, tem dois entendimentos para essa expressão bíblica. Dois entendimentos. Nós vamos, aleluia, ver esses dois entendimentos e já vamos encerrar a mensagem e vamos louvar com mais um louvor ou dois. Aleluia. Os dois entendimentos é que essa palavra de Deus, que Deus aqui tem recurso para fazer escapar da morte, louvado seja Deus, ela tem duas direções. Ela se refere a dois sentidos de morte. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Na verdade, Deus tem recurso para fazer escapar qualquer de nós da morte física aqui na terra. Mas o texto está falando, louvado seja, não somente de morte física, mas está falando também de morte espiritual. Louvado seja Deus. Recursos para nos fazer escapar da morte. Louvado seja Deus. Para quem não compreende ainda, a morte, aleluia, ele possui uma personalidade. Tá certo? A morte não é um simples ato de morrer. Não. Louvado seja Deus. A morte é um ser. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. E que a gente precisa escapar daquele ser que é a morte. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Aleluia. Então, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. O que eu quero falar para nós um pouco mais é sobre essas duas direções. Livramento de Deus para nos fazer escapar fisicamente, mas livramento de Deus para nos fazer escapar da morte eterna. A Bíblia chama de segunda morte. Louvado seja Deus. A igreja sabe o que se constitui na versão bíblica sobre segunda morte. Segunda morte é o quê? Era o homem ser lançado dentro de um ardente lago de fogo e viver eternamente no tormento por toda a eternidade. Isto é a segunda morte. Primeira morte, o homem morre fisicamente. O corpo é levado para a sepultura. Louvado seja Deus. O espírito vai para o Hades, um lugar de aguardo para o dia do juízo final. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Agora o nosso Deus, conforme as palavras do salmista, Ele está nos cumulando dia após dia de livramento de morte. Louvado seja Deus. Porque em
contrapartida do nosso Deus está também o subalterno das trevas. É preciso salientar o lado negativo da situação. Como existe um Deus salvador, como existe um Deus que tem vida e vida em abundância, existe também um Satanás, louvado seja Deus, que teve o império da morte. Ou seja, ele que controlava a morte. Vai, vem, vai, vem. Esse era o trabalho do diabo, louvado seja Deus, até que Jesus Cristo tragou a morte na sua vitória. Aleluia. Quando ele entra, louvado seja Deus, no mundo dos mortos, quando ele foi sepultado, louvado seja o nome de Jesus, ele entra no inferno, louvado seja Deus, e chama Satanás, pisa na cabeça dele, toma a chave da morte e do inferno. Aleluia. Assim, louvado seja o nome de Jesus, a palavra afirma que ele aniquilou o que tinha o império da morte. É por isso que ele tem recurso para nos fazer escapar da morte, tanto morte física quanto a morte espiritual. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. É bem verdade que entre nós aqui na terra, na nossa convivência comum, louvado seja, todos corremos em busca de viver, em busca de escapar da morte. Louvado seja Deus. Logo que adoecemos, logo que acontece alguma tragédia com a gente corre às pressas para o hospital, a gente vai buscar recurso na medicina, louvado seja Deus, em busca de escapar. Louvado seja Deus. Mas eu digo para nós esta noite, o que você tem feito para poder escapar da morte eterna, da morte espiritual? Louvado seja o nome de Jesus. Até então, o que você tem feito? Quais passos que você tem dirigido? O que você tem gastado para buscar solução para escapar da morte? Aleluia. Essa morte física, ela é muito pequenina, é muito limitada. A morte física, meus irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, louvado seja Deus, é só enquanto chega o tempo determinado por Deus, chamado na Bíblia de consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então Deus vai neutralizar todo o efeito da morte física. A morte será presa, louvado seja Deus, e ninguém vai mais morrer. Pelo contrário, os mortos do antigo tempo, dos tempos mais remotos da vida, todos irão ressuscitar. Louvado seja Deus. Deus é poderoso para isso fazer. Bendito seja o nome de Jesus. E todos vão passar a viver eternamente. Louvado seja Deus. E a enfrentar o segundo processo, que é vida ou morte eterna. Louvado seja Deus. Vida eterna ou morte eterna. Bendito seja o nome de Jesus Cristo para todo sempre. Jesus, quando pregava, durante seu ministério, ele encontra com um jovem que chega para ele e diz: "Bom mestre, o que é que eu devo fazer para conseguir a vida eterna?" Louvado seja Deus. Quer dizer, que lá nos tempos mais remotos da vida, tinha alguém que cria na existência de, louvado seja Deus, salvação, de poder escapar da morte eterna. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus Cristo disse: "Tu sabes os mandamentos?" E ele disse: "Quais?" E Jesus deu os mandamentos. Ele disse: "Tudo isso eu tenho guardado desde minha mocidade. O que precisa fazer mais?" Jesus disse: "Agora tu pega, vende tuas propriedades e reparte com os pobres. E então tu vem e me segue, e terás o tesouro no céu." Louvado seja Deus. Bendito seja o nome de nosso Deus para sempre. Está vendo? As recomendações são estas. Louvado seja Deus. Jesus sempre peleja contra algo que o homem não quer aceitar, que o homem não quer abraçar. Louvado seja Deus. Aqui nessa terra, nesse sistema, as pessoas, quando mais jovens principalmente, têm a ideia de gozar a vida.
Louvado seja Deus. E por conta desse negócio de gozar a vida, ninguém quer abraçar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Mas os dias depressa vão passando e a mocidade vai, louvado seja Deus, falhando. Bendito seja Deus, até o momento de termos que enfrentar uma eternidade. Louvado seja o nome de Jesus Cristo para sempre. Com Deus está a solução, os meios de escaparmos da morte. Morte física e morte espiritual. Jesus Cristo, a obra que Ele realizou no Calvário, foi exatamente para isto. Para nos dar direito de vida eterna. Louvado seja Deus no céu de luz. Amém. Que Deus em Cristo nos continue abençoando. Louvado seja Deus nesta noite. Nós vamos ouvir o irmão.